Boa noite a todos. Hoje nós iniciamos o nosso segundo módulo, que é o controle higiênico-sanitário das embarcações pesqueiras. E eu vou apresentar para vocês hoje um pouquinho da sala, né, da sala do AVA. Vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo da apostila, o conteúdo das aulas gravadas e os fluxos da portaria 310 e da portaria 75. Bom, vocês têm acesso à sala do AVA, né? Então, esse segundo módulo inicia-se hoje. Tem uma pequena apresentação aqui do professor. O ícone da sala do encontro síncrono. Após uns 2 dias, mais ou menos, que demora um dia, a gente disponibiliza a gravação do encontro síncrono. O nosso próximo encontro síncrono é na segunda-feira que vem, dia 17. Bom, o que vocês encontram aqui na sala? Vocês encontram a apostila, né, que é essa apostila que vocês têm acesso com todo o conteúdo que é exemplificado e explicado nas aulas 1 e 2, e na aula 3, que é a aula prática. Tá? Vocês também têm acesso ao fluxograma da 310, o anexo, que seria um exemplo de preenchimento da 310, que nós vamos ver hoje, a portaria 75 e algum material complementar aqui que vocês podem ter acesso. E a atividade que vocês vão realizar, ela não é uma atividade avaliativa, tá? Mas ela é uma atividade extremamente importante, porque vocês vão ter conhecimento e vão ter base para fazer o preenchimento depois na plataforma do NPI, tá? Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a cartilha. Deixa eu só trocar aqui, por favor. Bom, aqui você tem acesso à apostila. Essa apostila ela foi produzida de uma forma bem didática, assim, para vocês conseguirem entender o que significa essa portaria. Ela é uma releitura da portaria com exemplos e algumas explicações aí que se fazem necessárias para o entendimento desse componente curricular. Tá? Eu solicito, né, que vocês leem essa apostila e assistam às aulas. Tá? As aulas elas são um complementar daquilo que se encontra na apostila. É extremamente importante que vocês também façam a leitura e assistam às aulas. Não só assistam às aulas ou só leiam a apostila. Uma é complementar à outra. Tá? O que nós pretendemos tomar em foco no nosso encontro síncrono de hoje seria mais ou menos o fluxo da portaria 310. Tá? Que aí vai tratar das condições higiênico-sanitárias das embarcações pesqueiras. Deixa eu só achar o fluxo aqui, só um minuto. Esse material todo tem que ser lido e relido, porque ele é extremamente importante aí para vocês conseguirem realizar as vistorias a posteriori, né? Porque vocês são os técnicos responsáveis, vocês que vão fazer as vistorias aí dessas embarcações pesqueiras. Deixa eu chegar no fluxo. Bom, aqui nós temos o checklist do anexo 1 da portaria 310, onde vocês vão... Essa é a atividade que vocês têm que fazer para ter o conhecimento aí para as próximas etapas para o preenchimento da plataforma NPI. Então, basicamente, eu vou explicar cada um desses tópicos hoje com vocês num outro componente de extensão. Tá? Porque aqui fica um pouquinho complicado e eu coloquei em PowerPoint. O que eu vou mostrar para vocês agora seria o fluxo na realidade. Aqui, ó. Bom, quando vocês entrarem forem fazer o registro da embarcação, esse registro tem que ser um registro válido no RGP, né? Faça a designação do técnico responsável, e no caso seriam vocês. Vocês vão fazer a aplicação dessa lista de verificação higiênico-sanitária que eu vou explicar
a posteriori ao fluxo, fazendo a verificação aí das conformidades e não conformidades nessa lista de verificações higiênico-sanitárias, faça os ajustes e correções necessárias, conforme as inconformidades que vocês encontrarem. Após a realização dessas inconformidades, ou seja, que tiver tudo redondinho dentro da lista de verificação, vocês vão fazer a solicitação do certificado oficial, que seria a submissão dos documentos e evidências na plataforma da MPI, tá? A plataforma vai fazer a avaliação, os auditores vão fazer a avaliação, vai ser feita uma auditoria, essa auditoria é feita pelo SAP ou pelo MAPA, ou um órgão responsável. Se tiver tudo ok, faça a emissão do certificado ou o deferimento e faça o monitoramento constante aí da auditoria periódica. Bom, se a gente chega aqui nas adequações e correções das inconformidades, quando você submete toda a documentação na plataforma e a audição do MAPA ou do órgão responsável, ele observar que houve uma não conformidade, ele vai solicitar que vocês elaborem um plano de ação. E esse plano de ação vai conter as ações corretivas, né? Ou seja, de repente tem alguma inconformidade, vocês têm que ir lá realizar uma ação, uma pintura, substituição de algum material, enfim, e comprovar que isso foi feito. Vocês enviam de novo essa documentação para o MAPA, e o MAPA faz, então, todo o fluxo corretamente novamente, tá? Seria basicamente esse o fluxo ao qual vocês precisam se atentar para registrar as embarcações pesqueiras de primeira ordem, de produção primária. Eu vou apresentar para vocês agora a lista de verificação. Bom, a lista de verificação que eu mostrei para vocês, aquela lista que estava toda em Word, eu simplesmente transferi ela para um arquivo em extensão, tá? Bom, primeiro se faz a identificação do técnico responsável, depois responsável pela embarcação. Aqui, na verdade, deixa eu só mostrar um negocinho para vocês, que tem um erro aqui. Um erro não, a falta de uma primeira identificação. Só um minuto. A primeira... vocês estão vendo qual a projeção que vocês estão vendo aí? Por favor. Se alguém se habilitar, porque eu não tenho acesso à sala do Conf agora. Oi, professor, é um slide onde tem a lista de verificação de boas práticas higiênicas sanitárias a bordo, o anexo 1. Anexo 1, tá. Só um minuto. É porque tá faltando um slide, eu sei o que aconteceu. Deixa eu só trocar aqui uma coisinha para vocês verem. Estão vendo? Um arquivo em Word. Nessa lista de verificação está faltando esse primeiro slide aqui, que é o nome do técnico responsável, tá? Então, vai colocar o nome do técnico responsável, que seria o nome de vocês, o CPF, qual seria a formação, o conselho de classe ao qual vocês estão registrados, o número da habilitação do conselho, telefone de contato e e-mail de contato, tá? Depois disso, vem para o responsável pela embarcação. São os dados responsáveis para o dono da embarcação. Deixa eu pegar agora o arquivo em Word. Desculpa. Estão vendo? Sim, estão. Bom, o segundo ponto que vocês vão preencher é o responsável pela embarcação. Coloquei o nome fictício, o CPF, o contato, e-mail. O nome da embarcação, o número de registro da embarcação, que é o RPG, e o código da frota. Primeira pergunta que a gente vai fazer a análise. Isso que vocês vão realizar quando vocês forem fazer as verificações das embarcações para a atividade que nós estamos solicitando. E também quando vocês forem colocar isso em prática na vida real, tá?
Então, a embarcação é mantida em condições higiênico-sanitárias adequadas, estruturada de forma a não provocar a contaminação do pescado? Vocês vão fazer a análise. O que vocês, de repente, vão observar para ver se isso está conforme ou não conforme? As evidências. Então, a embarcação apresenta boas condições estruturais, com superfícies internas higienizadas, ausência de ferrugem, resíduos ou odores, não foram observadas fontes de contaminação cruzada. Coloquei aqui para vocês observarem exemplo de duas fotos retiradas da embarcação. Nessa foto nós podemos observar o chão da embarcação, né, do convés. Ele encontra-se pintado com uma tintura apox, mas não alérgica, que pode entrar em contato com alimentos. Aqui uma outra foto que vai exemplificar a organização da embarcação, né, com relação a esse primeiro item. O que vocês devem atentar é que em todas as imagens, elas devem conter a data, devem conter a cidade, o estado, o nome do técnico responsável e o nome da embarcação, tá? Em marca d'água, sempre. Se vocês, por exemplo, enviarem, quando vocês forem alimentar a plataforma NPI, né? E na plataforma NPI, todas essas perguntas vão estar lá, né? Então, vocês vão responder conforme ou não conforme, vão colocar uma observação com relação às evidências e vão também anexar as fotos e imagens referentes a esse questionamento, tá? Então, por isso que é importante vocês identificarem com marca d'água a data, a cidade, o estado, o nome do técnico responsável e o nome da embarcação. Segunda pergunta. As superfícies que entram em contato com a matéria-prima são construídas de materiais resistentes à corrosão, lisas, de fácil limpeza e desinfecção, revestidas com material atóxico? Então, vocês vão observar toda a embarcação, né? A área de manipulação do pescado, o material de pesca, o convés, onde eles beneficiam o pescado. E vocês vão observar aí como é que está essa superfície do pescado que entra em contato, que seriam as urnas, as mesas, as caixas, se é revestido com material plástico ou atóxico, se ele está íntegro, liso, de fácil higienização, conforme exige aí o artigo 11 da portaria 310. E coloquei aqui algumas imagens para vocês observarem as conformidades. Primeira imagem, tá limpa, né? Podemos observar onde o pescado é manuseado, beneficiado. Optei por colocar uma imagem do anzol. Esse anzol é feito de aço inox, não pode ser anzol de ferro, tá, pessoal? As linhas estão extremamente limpas, higienizadas. Terceira imagem, nós temos aqui a mesma imagem de antes, o convés limpo e com uma pintura apox, né, não alérgica. E aqui, na quarta imagem, nós podemos observar uma mesa de beneficiamento do pescado, e essa mesa, ela um pescado é beneficiado aí com uma certa proteção à iluminação solar. Lembrando que todas as fotos têm identificação com cidade, data, cidade, estado, nome do técnico responsável e o nome da embarcação. Vamos lá. O local de armazenamento do pescado, ele é separado de outros locais e equipamentos que possam contaminar a matéria-prima? Conforme. Então, o que vocês podem observar? Vocês vão observar se a urna do pescado ela está conforme, ela não tem contato com, por exemplo, a casaria de máquinas, que deve ser num lugar isolado. Coloquei como evidências aqui, o compartimento de armazenamento do pescado ele é isolado dos motores e das áreas de convivência, com drenagem adequada para o escoamento do gelo fundente. Então, vocês podem observar nessa primeira figura um ralo aqui que faz o escoamento do gelo fundente, não apresentando pontos de acúmulo de água nem restrições de escoamento. Então, esse questionamento está conforme. Se por acaso vocês observassem alguma não conformidade, vocês iam, enquanto técnicos, resolver essa não conformidade para depois enviar para a plataforma NPI. Tá? A estrutura permite saída de água proveniente do gelo fundente? Conforme. Evidências. O sistema de drenagem permite a saída do gelo fundente sem contato com o pescado, conforme artigo 12, inciso 2. Foi observado uma pintura com tintura aprovada e os protetores de iluminação. Nós podemos observar nessas imagens. A última imagem, nós temos um exemplo de uma urna, como ela é, com esse caimento. Na imagem do meio, nós observamos a iluminação da urna com proteção
dessa iluminação. Então, as lâmpadas são protegidas para que, de repente, se quebra uma lâmpada, não caia caco de vidro no pescado. E, na primeira imagem, nós observamos o ralo, né, onde não há acúmulo de água e o escoamento aí do gelo fundente, como deveria ser ou como é em muitas embarcações aqui, por exemplo, do Espírito Santo. Próxima pergunta, se há registro do controle de temperatura. É conforme. Esse registro de controle de temperatura, ele é tanto documental quanto evidencial. Tá? Então, quais seriam as evidências? Há registro diário da temperatura nas urnas, conferindo em planilhas com o termômetro digital calibrado. Então, nós registramos aqui a utilização do termômetro, que é utilizado para a aferição dessas temperaturas, e também nas planilhas que são anotadas essas temperaturas e seus dias. Então, isso é uma evidência tanto documental quanto fotográfica. Os ingredientes da salmoura estão armazenados em local adequado, livre de contaminação? Não se aplica. Tá? A gente não se aplica porque a gente não está trabalhando com salmoura aqui. A opção por dessa embarcação, ela faz resfriamento em água refrigerada. Né? Tripulação. Há registros de treinamento da tripulação, da embarcação, nos registros de boas práticas higiênico-sanitárias a bordo? Então, vocês vão fazer uma evidência documental. Vocês vão conversar com o capitão da embarcação, os tripulantes, enfim, e vão observar se eles fizeram, se eles possuem certificado. Toda essa documentação ela tem que ser, ela fica anexada no POP e no PAC da embarcação. Então, ela está dizendo que os tripulantes receberam treinamento em boas práticas higiênico-sanitárias, conforme o POP registrado no programa de autocontrole. Nesse item, é interessante que o próprio capitão da embarcação ele faça um curso de treino que possibilite ele de capacitar os tripulantes nesses requisitos de boas práticas higiênico-sanitárias. Por exemplo, se nós tivermos um tripulante, um novo tripulante na embarcação, ao qual ele não participou desse treinamento, então o próprio capitão pode, assim, realizar esse treinamento para esse novo tripulante, deixando, assim, todo esse quesito conforme. Os responsáveis pela evisceração, descabeçamento e ou sangria do pescado possuem comprovação médica documentada válida para manipulação de alimentos? Eu coloquei um exemplo aqui de não conformidade. Porém, quando vocês observarem uma não conformidade, porque isso é um modelo didático, tá? Porque se vocês observarem, quando vocês estiverem, enquanto técnicos responsáveis, realizando essa aplicação desse checklist, e vocês observarem uma não conformidade, vocês já vão solicitar ao dono da embarcação que faça a adequação necessária para depois submeter a documentação para o mapa, através da plataforma MPI, tá? Então, didaticamente, eu coloquei uma questão não conforme para vocês observarem aqui o que, de repente, seria uma não conformidade. Foi verificado que parte da tripulação não apresenta atestado médico ou ocupacional atualizado, exigido para manipuladores de alimentos, conforme artigo 25. Recomenda-se regularização em até 15 dias. A evisceração, o descabeçamento e a sangria do pescado a bordo são realizadas de modo higiênico, utilizando água potável ou água limpa? Conforme, mediante entrevista, a evisceração é realizada de forma higiênica, imediatamente após a captura, com o uso de água limpa e utensílios sanitizados. Existe a possibilidade, geralmente o técnico responsável faz essa aplicação desse checklist quando a embarcação está ancorada, né, no porto. Existem também alguns técnicos responsáveis que fazem uma viagem de pesca na embarcação. E essas evidências elas são realizadas em loco, né? Não através de entrevista. Porque, no caso, esse questionamento aqui a gente consegue extrair as informações através das entrevistas com os tripulantes. Próxima. A operação é realizada em superfícies destinadas a esta atividade e com emprego de utensílios apropriados, constituídos de material resistente à corrosão, lisos, de fácil limpeza e desinfecção, revestidos com material atóxico? Eu coloquei conforme, tá? Então, nós podemos observar aqui essas figuras e as evidências.
Os utensílios utilizados, que seriam as facas, mesas e caixas, eles são de aço inoxidável ou plástico atóxico, mantidos limpos e higienizados após cada operação, sendo as operações realizadas ao abrigo do sol. Nós podemos observar aqui uma adaptação de uma embarcação aqui no Espírito Santo, onde a exigência, né, de se manipular o pescado ao abrigo do sol, e nós podemos ver aqui uma certa conformidade onde o pescado é manipulado. Né? 4.3. Há local adequado para guardar os utensílios e equipamentos utilizados nas operações? Coloquei conforme, então aí há um local exclusivo para guardar os utensílios em compartimento limpo e higienizado. Aqui, na embarcação aqui, que foi feita essa vistoria, eles têm uma caixa de aço inox, onde eles guardam aí as facas higienizadas após o uso de cada operação. Os resíduos de pescado são dispostos em compartimentos separados de modo a não contaminar a matéria-prima? Eu coloquei conforme, tá? Vamos lá. O certo seria que eu acredito que, não sei se alguém faz isso, mas o certo seria que todos os resíduos de pescado eles fossem acondicionados em um ambiente refrigerado, tá? E quando o barco atracasse, esses resíduos, então, eram destinados de forma correta, conforme a legislação ambiental. Porém, o que nós observamos? Que os barcos, principalmente os barcos barcos artesanais, eles não possuem aí um espaço destinado, refrigerado, para guardar esses resíduos do beneficiamento. Então, eles acabam os lançando no mar. O que é importante a gente colocar como conformidade nesse quesito? Que os resíduos do beneficiamento do pescado, eles não entram em contato com o pescado recém-capturado ou o pescado beneficiado, não tendo chance, então, de apresentar uma contaminação cruzada. Então, a gente coloca como conforme. Porém, o certo seria que esse resíduo fosse refrigerado e dado o destino necessário conforme a legislação vigente. Isso para a portaria 310. Então, o que a gente observa aqui como observação final do checklist da 310? Durante a vistoria técnica, constatou-se que a embarcação Atoneiro Oceano Costa Azul atende de forma satisfatória a maioria dos requisitos higiênico-sanitários previstos na portaria 310, atualizada pela portaria 171. Foi apresentadas duas não conformidades, identificadas no item 3.2 e 4.4, não comprometendo a segurança imediata do pescado, desde que as ações corretivas sejam implementadas dentro dos prazos estabelecidos no plano de ação. Isso daqui, pessoal, é de uma forma didática que eu coloco para vocês, mas essas observações gerais, elas têm que ser todas conformes. Porque quando vocês submeterem e alimentarem a plataforma, se tiver uma não conformidade, enquanto vocês não resolverem essa não conformidade, vocês não conseguem avançar nas próximas etapas para a certificação da embarcação. Dúvidas? Alguma dúvida com relação... Esse material todo ele vai ficar disposto na sala de aula, tá? Na sala do AVA. Eu gostaria também de mostrar para vocês um pouquinho do fluxo da 75. Lembrando que, por exemplo, a praça 310, ela não é ela não é obrigatória para que você possa comercializar o pescado. Porém, para a portaria 75, que estabelece a comercialização do pescado para a exportação para a União Europeia, você precisa ter a 310 válida e certificada para conseguir certificar a 75. Tá? Então, ela é obrigatória, a 310, vocês fazerem o checklist, abastecerem o sistema para conseguirem colocar em prática ou estabelecerem e implantarem a portaria 75. Professor, eu tenho dúvida em relação a esse acondicionamento do pescado, porque esses barcos de arqueação bruta, que é menos de 20 AB, né? Eles, muitas vezes eles levam só o gelo. Aí,
senhor está entendendo? Só um minuto, que eu vou pegar meu fone de ouvido, porque não estou conseguindo escutar direito. Desculpa, só um minutinho, tá? Será que é aqui? Bom, pode falar. Então, professor, existem essas embarcações, né, da arqueação bruta que é menos de 20 AB, né, que são essas que mais são artesanais, né, que eles pescam nessa parte mais litorânea, ou nessa parte mais continental, no caso. No caso dessas pessoas que eles levam só o gelo, seria incorreto, porque não vai, a temperatura vai variar desse gelo dentro de, vamos dizer, de alguma coisa que mantenha esse gelo, ou eles precisam ter tipo um freezer, alguma coisa que tenha uma temperatura para segurar esse pescado nessa temperatura ideal, até eles voltar para o local onde eles poderiam fazer a evisceração ou outras coisas assim. Seria uma embarcação que ela é diária, né? Ela sai e volta todo dia. Isso é importante. Isso, porque embarcações que saem e voltam no mesmo dia, elas têm algumas especificidades, por exemplo, que elas não precisam atender aí alguns requisitos. Aliás, elas até atendem alguns requisitos, mas, por exemplo, não precisa ter banheiro, tem algumas coisinhas assim que as embarcações que vão e voltam todo dia, elas possuem, tá? A tua dúvida é se o gelo que é abastecido na embarcação no começo do curso, no começo da pesca, ele não vai se manter congelado até o final do barco atracar, isso? A minha dúvida era se, tipo, levar esse gelo da parte mais da terra para a parte do mar, se não vai ter nenhum problema em relação à legislação. Se a legislação vai deixar atender isso ou não. Olha, porque basicamente assim, existem embarcações que compram o gelo, correto? O que vocês precisam se atentar, em especial da Portaria 75, é ter um laudo da empresa que fornece a água para a produção do gelo. Entenderam? Então, um laudo de verificação, por exemplo, da Celso. Celso não, qual que é a empresa que disponibiliza água aqui no Espírito Santo? Bom, não sei. A empresa que disponibiliza água nos seus estados normais, enfim. Cada estado tem um nome diferente. Vocês precisam ter um laudo dessa empresa onde vocês compraram o gelo, que esse gelo foi feito com uma água potável. Satisfez a sua dúvida? Satisfeito, sim, professor. Tá. Bom, deixa eu só pegar agora um pouquinho da apresentação do CPS. Professor? Pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu não sei se era a mesma dúvida da moça que estava falando agora, que eu esqueci o nome dela. Onde que esse gelo ficaria armazenado, por exemplo? Se ele estaria dentro de um freezer, porque em alguns casos eu já vi que ele fica na própria madeira mesmo, né? Então, aí o gelo tem que ser acondicionado no lugar próprio para o armazenamento do gelo, né? Numa urna, num lugar específico aí para que esse gelo não se derreta até que ele cumpra a sua função, que é o resfriamento do pescado. Entendeu? Porque se eu colocar um gelo, por exemplo, um saco de gelo no convés, que esteja sob a luz solar, esse gelo vai derreter e ele vai perder a sua finalidade, que é o resfriamento do pescado. Então, o gelo que, antes de ser utilizado para resfriar o pescado, ele tem que ser acondicionado num ambiente ao qual ele não modifique as suas características. Sanei sua dúvida? Sim, obrigada. Eu acredito, pessoal, que vocês vão encontrar algumas dúvidas e dificuldades porque nesse exercício que vocês vão fazer. Deixa eu pegar aqui. Nesse exercício que vocês vão fazer, que é a atividade, que ela não é avaliativa, mas é extremamente importante, porque vocês vão patinar muito se vocês não fizerem essa atividade para as próximas etapas,
tá? Então, ela é tipo um treinamento aí super válido para que vocês consigam realizar as etapas posteriores. Então, para fazer essa atividade, nós fizemos duas opções, né? Vocês podem optar por duas opções. Ou numa embarcação real, que vocês vão aplicar essa lista de verificação de boas práticas higiênico-sanitárias a bordo, que é a portaria 310, ou numa embarcação fictícia. Se for embarcação real, vocês vão lá fazer a aplicação em loco, fazer os registros todos fotográficos das conformidades. Se tiver registro de não conformidade, vocês podem já solicitar que, no caso, apresentar essa não conformidade e apresentar uma resolução para isso. E se for uma embarcação fictícia, vocês vão pegar esses dados fictícios, fotos de acervo pessoal retirados da internet, ou citar a fonte, ou usar um chat GPT aí para criar a imagem, que vão ilustrar aí as conformidades dessas embarcações que vocês escolherem. Tá? A lista de verificação de boas práticas é esta daqui. Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Só um minuto. Essa lista aqui, ó, que está na página lá da turma. Essa lista aqui. Então, vocês vão aplicar essa lista de verificação de boas práticas sanitárias a bordo. Vocês vão preencher tudo que eu expliquei na apresentação em PowerPoint, com os dados de vocês, com os dados da embarcação real ou os dados da embarcação fictícia, e vão respondendo essas perguntas de conformidade e não conformidade, beleza? E as anotações e as observações evidenciais e as fotos, os registros fotográficos, vocês colocam num arquivo separado. Não vão colocar, por exemplo, está conforme, por exemplo, a estrutura, né? A embarcação é mantida em condições higiênico-sanitárias adequadas, estruturada de forma a não provocar a contaminação do pescado. Vamos supor que seja conforme. Então, vocês vão apresentar num outro arquivo, pode ser em Word também, a identificação da pergunta e, por exemplo, 1.1, e apresenta as imagens comprobatórias aí deste item. Tá? Não é para colocar, quando vocês forem responder, por exemplo, no próprio corpo do checklist. Então, vocês vão responder esse questionamento aqui, que eu acabei de apresentar em PowerPoint de uma forma mais amplificada e didática. Tá? Então, eu já apresentei no PowerPoint uma forma do que vocês podem visualizar, como se fosse um gabarito, assim, que vocês podem visualizar com relação a cada pergunta, quando está conforme, quando está não conforme. Então, seria isso aqui que vocês vão responder para a atividade de fixação deste módulo, tá? Que é a 310. Vamos falar um pouquinho da portaria 75? A portaria 75, ela é destinada às embarcações que vão realizar a exportação para o mercado europeu. Tá? E dentro dessa portaria, dentro dessa portaria 75, ela que é destinada à União Europeia, ela não se aplica aos barcos fábricas e embarcações que utilizam a conservação do pescado via salmoura, tá? E também pescados que atuam na agricultura, só para pesca extrativista. Bom, essa 75, ela é concomitante, vamos dizer assim, né? Então, ou seja, para você realizar a certificação da portaria 75, você tem que ser certificado da portaria 310. Então, por isso que eu optei para que vocês visualizem de forma mais concisa e concreta a portaria 310, porque senão vocês não conseguem avançar com a portaria 75, tá? Nessa portaria 75, ela diz que as embarcações primárias que conservam pescado fresco por um período aí superior a 24 horas, elas devem estar equipadas com porões, urnas ou comentadores de armazenamento do pescado em água limpa ou refrigerado em gelo, tá? Embarcações que fazem as suas idas
diárias, com menos de 24 horas, elas não precisam aí estar equipadas com todas essas condições. Bom, vamos só projetar aqui para vocês. Eu vou projetar a portaria 75 para vocês darem uma olhadinha. Estão vendo? A portaria 75, um arquivo em Word? Sim. Tá. Bom. Vamos para... Bom, algumas coisas que são importantes aqui a gente pontuar na portaria 310. Na portaria 310, existem algumas condições que são obrigatórias e necessárias. Por exemplo, as avaliações sensoriais do pescado, que vão ser realizadas aí dos seguintes grupos de peixe: os peixes brancos, os peixes azuis, os elasmobrancos, cefalópodes, crustáceos, seguindo aí o anexo 2 da portaria 75. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Aliás, vou dar uma exemplificada no atum, que ele conserva peixes brancos, que fica melhor para a gente visualizar. Bom, para a gente fazer a habilitação na portaria 75, o técnico responsável, então, ele vai solicitar a emissão do certificado oficial de conformidade da embarcação junto ao Ministério da Pesca e Agricultura. E daí será condicionada a realização de uma verificação in loco, né, nessas embarcações de produção primária. Quem vai fazer essa verificação não é mais o técnico responsável, na portaria 75, é o próprio pessoal do MAPA, tá? Que aí, segundo o artigo 14 da portaria 75, ela estabelece que a verificação de conformidade deve ser realizada dentro das embarcações de pesca de produção primária, antes do desembarque do pescado, identificando evidências visuais, estruturais, organolépticas e documentais, sendo registradas no laudo de verificação de conformidade higiênico-sanitário de embarcações de pesca de primeira ordem, como a gente vai ver no anexo 1 da portaria 75. Bom, deixa eu pegar o fluxograma, que é um pouquinho mais fácil para a gente entender. Como é que vai funcionar? O técnico responsável, então, ele faz a solicitação e identificação da embarcação e tem que ter um RGP válido, tá? Então, para a solicitação da embarcação, né, conforme o fluxo da 75, então ele deve possuir a certificação da portaria 310, senão vocês não vão conseguir fazer a certificação da portaria 75, tá? Então, primeiro faça a certificação da 310 para posterior entrar com solicitação do pedido da 75 e se assim válido, vocês vão poder exportar para a União Europeia. A programação da inspeção seria o agendamento do MAPA, então o MAPA vai verificar aí uma agenda para fazer a verificação. Após o agendamento, né, e no dia do agendamento, vai ser realizada a verificação das condições higiênico-sanitárias, como a estrutura, armazenamento, a higiene, o gelo, resíduos e a água. E essa verificação de conformidade ela é realizada presencialmente e analisada documentalmente em loco, né, na embarcação. E ela é realizada concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, no mesmo dia, pelo MAPA, onde o resultado é registrado no laudo de verificação de conformidades higiênico-sanitárias, que pode apontar a conformidade ou não conformidade, aí garantindo a segurança do processo. Faça análise documental, licenças, registros e PAC. Vocês vão entender um pouquinho do PAC no próximo módulo, com a professora Deise, que ela vai explicar como é que se faz o PAC. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Opa. Tá. O resultado da verificação de conformidade oficial, ele vai ter duas opções. Ou ele vai ser conforme, ou ele vai ser não conforme. Se ele for conforme, faça a emissão do certificado após a exportação, apto para exportação da União Europeia. Esse certificado ele tem validade por 3 anos e após exportar para a União Europeia, pela portaria 75, para o Reino Unido. E da portaria 340 também. Bom, alterada pela portaria 340, desculpa. E se ele não for, isso se ele for conforme. Se ele for não conforme, o MAPA, né, eles vão solicitar um plano de ação corretiva, que esse plano vai ser elaborado por vocês, ou seja, pelo técnico responsável, e vai ser aprovado pelo MAPA. Então, esse plano vocês vão ter aí um prazo, geralmente aí eles vão colocar um prazo de 30 dias, dependendo do tipo de conformidade, se ela é uma conformidade crítica ou não crítica. Crítica ou não crítica seria o seguinte, por exemplo, uma coisa muito difícil de se colocar em conformidade, ela é crítica. E se for simplesmente uma pintura,
substituição do equipamento, enfim, o prazo é menor, tá? Bom, depois que o técnico responsável, ele elabora esse plano de ação, né? Envia para o mapa. Feita o mapa, então, faz a verificação do plano de ação, então, faz uma reinspeção, ela é feita aí na embarcação, mas pode ser também documental, ou seja, de repente, o pessoal do mapa vai em loco de novo fazer a reinspeção, ou só a parte documental, analisando o plano de ação. E ele pode dar a conformidade, então, dando o deferimento aí para a certificação. Esse seria o fluxo da 75. Lembrando, para fazer a portaria 75, para desabilitar, para exportar para a União Europeia, nós necessitamos estar aptos para a portaria 310. Tá? Ela é subsequente à portaria 75. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar para vocês. Tá. Vamos falar um pouquinho, então, vou mostrar para vocês. Vocês, a priori, vocês não vão fazer como atividade se vocês quiserem fazer como atividade não é avaliativa, né? Tanto a 310 quanto a 75, a lista de verificação, mas eu vou mostrar aqui para vocês os requisitos da portaria 75, a lista de verificação, para vocês tomarem ciência, porque vocês vão ser certificados aqui tanto para esse curso que vocês estão fazendo, vão ser certificados tanto para a portaria 710 quanto para a portaria 75. Tá. Bom. Ai, meu Deus. Bom. Bom, aqui é o que nós vamos ver um pouquinho da portaria 75. Bom, primeira pergunta. A embarcação de pesca possui um programa de autocontrole auditável, devidamente implantado, atualizado, monitorado, verificado e arquivado? Eu coloquei conforme. Então, qual é a descrição das evidências? O plano de autocontrole auditável disponível em pasta física e digital. Então, se eu tiver acesso a esse programa de autocontrole, ele está conforme. As embarcações de pesca é estruturada e mantida em condições higiênico-sanitárias, de forma a não provocar a contaminação do pescado com água residual do fundo do porão, resíduos de esgoto, fumaça, combustível, óleos lubrificantes ou qualquer outra substância contaminante nociva? Bom, qual que é a evidência? Sem infiltrações, pisos limpos, pintura nova e preservada e superfícies íntegras. Existem duas colunas. A primeira coluna é quando a gente faz a análise documental e a segunda coluna é em loco, e a segunda coluna é quando a gente faz a análise documental. Se eu faço uma análise em loco, né, eu não vou responder ou marcar na linha da atividade da avaliação documental, tá, pessoal? Então, aqui a gente pode observar uma foto que exemplifica aí as condições de conformidade dessa questão. As superfícies que entram em contato com o pescado são construídas ou revestidas de material duradouro e atóxico, resistência à corrosão, lisas de fácil limpeza e desinfecção? Bom, conformidade, né, foi marcada. E quais são as evidências? Bom, as superfícies são de aço inoxidável polido, sem rachaduras ou ferrugens, superfícies de inox, anzóis de inox. Então, conformidade. Aqui um exemplo de uma embarcação aí que utiliza... foi feito um exemplo de uma embarcação, na verdade, só para vocês observarem a limpeza do ambiente, tá? E o material que é utilizado, que é aço inox e plástico polietileno. Quarta pergunta. Todos os equipamentos e utensílios que entram em contato com o pescado são mantidos em condições higiênico-sanitárias satisfatórias? Qual que é as evidências? Foi marcado conformidade em loco. Tá? Durante a inspeção, foi constatado que todos os equipamentos e utensílios utilizados na manipulação e conservação do pescado, como facas, caixas plásticas, mesas de evisceração e tanques de conservação, encontram-se em condições higiênico-sanitárias satisfatórias, apresentando superfícies lisas, íntegras, sem corrosão ou rachaduras,
ausência de resíduos orgânicos, oxidação ou odores indesejáveis, procedimento de higienização diário, devidamente registrado no POP de limpeza e desinfecção, uso de produtos de limpezas neutros aprovados pela Anvisa e armazenamento adequado dos utensílios em campo limpo e protegido. Então, o que vocês vão observar nessas evidências? Que eu tentei montar de uma forma didática aquilo que vocês, teoricamente, deveriam observar quando forem fazer essa verificação nas embarcações. Então, aqui nós temos algumas evidências. Casaria da embarcação, os anzóis que são de aço, o material, o pescado que é manipulado em tábua de polietileno, abrigo do sol, os equipamentos dos processos de beneficiamento são guardados em local adequado, limpos e higienizados após cada operação. Aqui nós podemos observar nessa foto do meio inferior e na última foto também a organização do ambiente de trabalho, que está limpo, sem resíduos no chão, os materiais também estão limpos e higienizados. É isso que vocês vão ter que observar quando vocês forem fazer essas avaliações. Pergunta 5. Em loco. É estruturado de modo a evitar qualquer tipo de contaminação do pescado acondicionado e está separado do compartimento dos motores e dos locais reservados à tripulação por meio de divisórias suficientes? O que vocês podem observar nesse questionamento? Se é feita uma separação física adequada entre o porão de armazenamento e os compartimentos de máquinas e alojamento da tripulação por meio de divisórias estantes e revestidas com material lavável e atóxico. Estrutura impermeável de fácil higienização, sem rachaduras visíveis, acesso restrito exclusivamente à operação de descarga e armazenamento do pescado, ausência de odores ou resíduos provenientes de outras áreas da embarcação e o compartimento é devidamente separado e estruturado para evitar a contaminação cruzada, mantendo as condições higiênico-sanitárias adequadas na embarcação. Então, aí, algumas das condições que vocês podem observar nesse quesito 5. Então, aqui, um porão de uma embarcação, por exemplo, nós podemos observar que ele está isolado, não está em contato com nenhum tipo de contaminante para o pescado. O pescado é mantido limpo e em bom estado de conservação no ambiente. Durante a vistoria, observou-se que, embora o compartimento de armazenamento foi colocado não conforme, tá? E eu vou explicar por quê. Claro que quando vocês forem alimentar a plataforma, tudo tem que ser conforme, tá? Então, se vocês, enquanto técnicos, estão fazendo a vistoria e observarem uma não conformidade, vocês vão resolver essa não conformidade para depois submeter as evidências fotográficas, documentais para o mapa através da plataforma. Mas, didaticamente, eu coloquei uma situação de não conformidade para vocês observarem o que seria uma não conformidade. Então, durante a vistoria, observou-se que, embora o compartimento de armazenamento apresente uma estrutura adequada, há pontos como acúmulo de resíduos leves e manchas nas superfícies internas, especialmente nas áreas inferiores próximas aos drenos. O revestimento encontra-se íntegro, porém requer limpeza mais frequente e detalhada para eliminar acúmulos que podem comprometer a higiene do ambiente. E aqui nós podemos observar esses pontos de acúmulo aí de resíduos que foram observados, por isso que esse item está não conforme. Bom, com relação ainda ao questionamento 5, permite a drenagem e escoamento da água do gelo fundente para evitar seu acúmulo e contato com a matéria-prima? Também não conforme para vocês observarem para vocês verem o que vocês podem observar no dia da vistoria. Foi verificado que a drenagem do gelo fundente está parcialmente obstruída, ocasionando o acúmulo de pequenas poças de água no fundo do compartimento. Este acúmulo representa risco potencial de contaminação cruzada e compromete a conservação do pescado. Outra pergunta. Obedece à capacidade instalada de armazenamento, evitando o acúmulo e mau acondicionamento do pescado? Conformidade. Então, vocês vão observar aí que o pescado é armazenado dentro da capacidade normal do compartimento, que eles são empilhados de forma segura e que não há amassamento aí, ou seja, um excesso de peso de carga do pescado. Tá? Podemos observar numa figura. Os sanitários, quando presentes, são mantidos em condições higiênicas satisfatórias durante toda a atividade de pesca? Vocês vão observar como que são feitos, como que esses sanitários estão instalados. Se eles estão em boas condições higiênico-sanitárias, de conservação, se as paredes e pisos são revestidas com material lavável, se existe uma disponibilidade de água
corrente, sabão líquido e papel toalha, e se há ausência de odores desagradáveis. Se o sistema de esgoto é funcional e se é realizada uma limpeza diariamente. Aqui, lembrando, mais uma vez, enfatizando que toda a imagem deve ter uma marca d'água com a data, cidade, estado, o nome da embarcação e o nome do técnico responsável. Aqui nós temos um exemplo de uma pia que fica fora do ambiente do lavabo, que eu vou dizer assim, né? Diferente da última figura, nós observamos um vaso, uma pia, um dispenser de sabão líquido e dispenser de papel, né? Tudo isso fica dentro do banheiro. Existem embarcações onde nós temos o sanitário o sanitário, enfim, dentro do banheiro, e a higienização é feita fora do banheiro, tá? Também é possível. Dispõe de local específico para armazenamento adequado de ingredientes e ou aditivos utilizados na conservação do pescado, evitando sua contaminação. Vocês vão observar se existe aí um lugar seguro, aí, um compartimento exclusivo aí para guardar esses aditivos e esses produtos de conservação do pescado. Se tem um lugar específico e isolado, está conforme, senão não conforme. E é claro que isso também é feito em loco, tá? Não é documental. Então, a gente já assinala na primeira coluna. Bom, com relação aos requisitos para embarcações estruturadas e equipadas para conservar o pescado refrigerado, condições das evidências em loco e documental. O local de armazenamento do pescado em água refrigerada dispõe de sistema que assegure uma temperatura homogênea no seu interior? Então, foi feita uma vistoria de conformidade em loco e observou-se que o tanque ele possui um sistema de circulação contínua que assegura a distribuição uniforme do frio e que existem aí vistorias que registram as temperaturas que variam entre 0,4 e 0,7 graus. Dispõe de sistemas de refrigeração que garanta que a água do mar limpa com o pescado atinja no máximo 3 graus Celsius em 6 horas e após o enchimento e no máximo 0 graus Celsius em 16 horas, permitido o controle e registro da temperatura com equipamento instalado no local mais quente da água refrigerada. Vamos também fazer uma verificação em loco e também documental, tá? Porque aqui nós vamos observar como que é feito isso, como que esse tanque está instalado, se essa distribuição do frio ela é uniforme, e nós vamos observar os registros de temperatura documental, como que eles fazem o registro dessa temperatura e se isso é feito diariamente, provando então que a temperatura está uniforme em todo a água refrigerada. Aqui nós temos um exemplo de um técnico realizando uma verificação de temperatura num tanque de circulação de água gelada. Os tripulantes da embarcação de pesca possuem treinamentos periódicos referentes às boas práticas higiênico-sanitárias aos riscos sanitários? Bom, aqui a gente colocou uma vistoria documental, tá? Porque a gente vai ver a documentação, se existem registros aí de treinamento. Nós colocamos como exemplo aqui que o último treinamento foi feito em 2023, então é uma não conformidade documental, tá? Porque nós estamos vendo os documentos, e não houve uma reciclagem anual aí de boas práticas de fabricação e higiene pessoal. Isso pode ser muito bem resolvido, pessoal, se por acaso o capitão do barco ele tem habilidade, ou ele foi capacitado para realizar esses treinamentos de boas práticas de fabricação BPF. Tá? Então, se ele tem essa habilitação, se ele fez um curso para o qual ele possa fazer esse treinamento, ele mesmo faz o treinamento para os tripulantes e assim a sua certificação. Bom, o pescado recém-capturado é colocado ao abrigo de qualquer contaminação e dos efeitos do sol ou de qualquer outra fonte de calor, sendo resfriado ou condicionado logo após a captura? Bom, isso é uma evidência que nós fazemos em loco e por entrevista. Tá? Então, a gente vai entrevistar os tripulantes e vão ver o que eles falam para a gente. Né? No caso aqui, eles relataram que o pescado ele é imediatamente transferido para o compartimento de refrigeração após a captura, sendo coberto com gelo moído em quantidade suficiente para garantir o resfriamento rápido. A tripulação adota práticas adequadas, evitando a exposição do pescado ao sol e mantendo o convés higienizado durante o processo. E os registros de temperatura indicam aí que ela se mantém entre 0 e 2 graus Celsius. 13. O pescado é manuseado ou armazenado de modo a evitar sua contusão. Os manuseadores utilizam instrumentos perfurantes para deslocar os peixes grandes dimensões ou peixes que
possam ferir, os que possam ferir e a carne desse pescado é danificada, então também feito através de entrevistas, e aqui nós colocamos conforme, porque nos foi relatado que o pescado ele é manuseado cuidadosamente, que não são feitos furos muito profundos, ou seja, os furos são mais superficiais, e o pescado ele é logo adicionado nos ambientes adequados de refrigeração. O gelo utilizado na embarcação, o gelo utilizado na conservação do pescado é fresco, fabricado a partir de água potável ou limpa e encontra-se em quantidade disposta adequada para manter a temperatura do pescado até sua recepção no local de processamento. Nós colocamos documental conforme. Por que documental conforme? Porque como o gelo ele foi adquirido, porque nós temos as opções de abastecer o barco com uma água potável. Essa água potável ela tem que vir de uma empresa, essa empresa possui um laudo, ela fornece um laudo de potabilidade da água, que é o caso, por isso que é conforme, tá? Nós podemos também utilizar, por exemplo, a água limpa. A água limpa, existe uma diferença entre água limpa e água potável. A água potável é quando nós pegamos a água que compramos a água, vamos supor assim, né? Que é tanto para a utilização dessa água para a fabricação do gelo, quanto para o beneficiamento do pescado. Isso é uma água potável. E que possui um laudo que é emitido e que nós anexamos esse laudo aí nos documentos do PAC. Se o gelo ele é feito com uma água limpa, e essa água limpa ela é adquirida como? É uma água do mar que é adquirida em alto mar, longe de regiões portuárias ou regiões próximas a embarcações. Então é uma água teoricamente livre de micro-organismos e livre de material tóxico. Tá? Então, uma água que é retirada em alto mar. Então, essas duas possibilidades. O local destinado ao armazenamento do gelo na embarcação é estruturado de modo a evitar a sua contaminação, construído de material atóxico de limpeza fácil de desinfecção. Nós colocamos como uma maneira aqui para vocês, uma maneira não conforme em loco. Então, o que nós observamos durante a inspeção visual? Observou-se que o compartimento destinado ao armazenamento do gelo, embora funcional, apresentasse manchas e resíduos leves nas paredes internas. A estrutura é de material atóxico, porém necessita de higienização mais frequente para evitar contaminação indireta. E aqui o exemplo onde eles guardavam o gelo, nós podemos observar aí essa urna de armazenamento do gelo, que ela está em condições aí um pouquinho precárias de higienização. A evisceração, o descabeçamento e ou a sangria do pescado a bordo deverão ser efetuados de modo higiênico imediatamente após a captura, sendo cuidadosamente lavados e acondicionados após as operações. Esse daqui é feito através de entrevista, né? Em loco, é claro. Né? Então, na entrevista, nós vamos depender das informações que os tripulantes nos passaram. Então, eles relatam que as operações de evisceração e sangria elas são realizadas logo após a captura, sob bancadas em aço inoxidável devidamente higienizadas. O pescado é lavado com água limpa e corrente e logo em seguida recoberto com gelo acondicionado em caixas isotérmicas. A tripulação demonstrou conhecimento técnico e boas práticas durante a entrevista, reforçando o cumprimento dos POPs operacionais. Os resíduos resultantes da operação de evisceração, do descabeçamento ou da sangria são dispostos de modo a não contaminar a matéria-prima? Nós colocamos conforme que durante a vistoria nas embarcações, os tripulantes nos relataram que os resíduos dos pescados não entram em contato com o pescado recém-despescado e o pescado beneficiado. Ou seja, logo após o beneficiamento desse pescado, os resíduos são lançados ao mar. Eles não entram em contato... Vamos lá. Eles não entram em contato com... É claro que a gente não vai colocar nas evidências que o pescado, que os resíduos são lançados no mar. A gente só vai colocar em pontual que os resíduos não entram em contato com o pescado recém-capturado ou o pescado beneficiado. Porque o correto seria armazenar esses resíduos numa urna refrigerada, que é o que a gente não observa na prática, e quando chegarem no porto, dar o destino correto, segundo os padrões ambientais. Porém, o que nós já observamos que alguns barcos, quando eles traziam seus resíduos para o porto, eles não tinham aonde descartar esses resíduos, porque não existe uma logística de descarte desses resíduos. Então, de uma forma evidencial que vocês podem colocar
nos formulários de vocês, das listas de verificações, é que o pescado não entre os resíduos não entram em contato com o pescado processado e nem com o pescado recém-capturado. Existem evidências nas embarcações de pesca de presença de animais considerados como pragas domésticas ou quaisquer outros alheios ao processo, conforme in loco. Então, não foi observada nenhuma evidência de infestação ou presença de pragas, insetos, roedores ou aves nas áreas de convés, armazenamento, cozinha ou porão. As telas de proteção e vedação das aberturas são íntegras e a embarcação mantém contato ativo de controle integrado de pragas. Ou seja, ela também é documental e in loco, tá? Porque nós vamos observar na vistoria da embarcação o controle de pragas, integrado de pragas aí, e também a empresa que realiza esse processo. O desembarque do pescado é realizado de modo que evite a sua contaminação, conforme in loco. Então, foi constatado que o processo é feito diretamente do porão para o veículo refrigerado, utilizando as rampas e caixas higienizadas. A equipe responsável pelo desembarque ela faz uso aí dos EPIs e o pescado não entra em contato com o piso, que é extremamente importante aí, que são superfícies contaminadas. E a temperatura também ela é monitorada. Nós podemos observar que o pescado ele não entra em contato com o piso, apesar que aqui nós não temos, nessa primeira foto, nós não temos uma proteção desse pescado com relação à iluminação solar, mas ele é feito rapidamente. Nessa segunda imagem do meio, nós podemos observar um pescado, um atum de grandes dimensões, né? Então, ele é içado e passado direto para o caminhão com urna refrigerada. E aqui, um desembarque que é feito também dentro das caixas utilizadas indo para o caminhão, tá? Então, com relação ao desembarque. Requisitos da água de abastecimento. Desculpa. A embarcação atende os requisitos de utilização de água potável ou água limpa? Então, o que nós vamos observar aqui, se ela é documental no caso, né? A embarcação ela apresentou um laudo de potabilidade da água de bordo emitido por laboratório credenciado datado de setembro de 2025, no caso, comprovando conformidades com os parâmetros microbiológicos e fisicoquímicos. A fonte de abastecimento ela é controlada e o sistema de distribuição é mantido limpo e protegido contra contaminações externas. Então, nós fazemos as observações e a marcação correta. A lavagem do pescado, quando pertinente, ela é realizada utilizando água potável ou limpa, também feito através de entrevista. Então, eles relataram que o pescado é lavado com água limpa ou potável, proveniente do sistema de abastecimento da embarcação, não há evidências do uso de água de origem duvidosa. Os encanamentos da água para utilização direta do pescado são situados em locais que evitem contaminação da água de abastecimento. A água não é oriunda diretamente das zonas próximas à região portuária, conforme in loco, tá? A marcação aqui in loco. Os encanamentos estão protegidos, suspensos e identificados por cor, evitando contato com as superfícies contaminantes. O ponto de captação da água ele é distante da área portuária e das saídas de efluentes, né? Porque a gente tem no barco também as saídas de efluente, então a gente pega o lado oposto para fazer essa captação dessa água limpa do mar, reduzindo aí os riscos de contaminação. E as válvulas estão em bom estado de conservação. Aqui um exemplo aí de um encanamento de uma embarcação, onde nós podemos observar a tubulação em cores diferenciadas e fugiu o nome disso. Ai, meu Deus, quem me ajuda? Registros. Fugiu, o que aconteceu? Bom, vamos lá, 23. O local destinado ao armazenamento das águas nas embarcações está disposto de modo a evitar a sua contaminação, além de ser construído de material de fácil limpeza e desinfecção? Bom, colocamos aqui em loco conforme. O tanque ele é armazenado de água potável, ele é construído em aço inoxidável, devidamente fechado, com tampa vedante. O acesso para a geração é facilitado e há presença aí de registros, limpeza e desinfecção trimestral. Não há presença de ferrugens ou resíduos ou infiltrações. Nós colocamos aqui numa embarcação de pesca artesanal, essa segunda foto, e essa primeira foto aqui numa embarcação de pesca industrial, né? Já tem todo um sistema muito mais visível e equipado aí com relação às suas tubulações.
E a segunda foto, um dispenser aqui de polietileno, que não é de aço inox, né? Utilizado também para armazenamento da água. Opa. Água não potável para a situação como combate a incêndio, produção de vapor, refrigeração ou outros objetivos similares. Circula em sistema separado devidamente identificado, sem qualquer ligação com o sistema de água potável, nem possibilidade de refluxo para esses sistemas. Também documental, porque nós vamos observar como que é realizada aí a estrutura hidráulica, engenharia hidráulica da embarcação. Então, a gente consegue fazer essa identificação. Requisitos para as análises organolépticas. Então, por exemplo, aqui, existem, na portaria 75, nós somos obrigados a fazer algumas avaliações organolépticas, tanto dentro da embarcação, quando esse pescado chega para ser desembarcado. Então, são efetuadas avaliações organolépticas representativas do pescado de forma aleatória. Então, é uma avaliação documental, porque nós vamos ver os documentos aí desses registros. Então, os registros dessas avaliações são realizados em planilhas específicas, com identificação da data, hora, espécie e resultado de frescor. Então, por exemplo, quantas amostras, de repente, nós precisamos pegar aí para fazer essa análise das características de frescor do pescado, segundo o anexo 2. Vai depender muito da embarcação, né? Então, esses registros, essas categorias, elas são, segundo a portaria 2, segundo o anexo 2 da portaria 75, ela registra em categorias extra, A, B ou rejeitado, tá? E com base nas características aí de odor, textura, aparência e pigmentação. Mais ou menos o que vocês viram com a professora Flávia, quando a gente faz aquela avaliação visual do pescado com relação às guelras, com relação aos olhos, com relação à textura, com relação ao toque, enfim, são aquelas avaliações, mas vocês vão vê-las a posteriori, tá? Bom, e finalizando, então, a portaria 75, o técnico responsável, ou seja, vocês, vão fazer algumas avaliações aí de amostras do pescado. Então, o que vocês vão observar? Vocês vão aplicar o anexo 2 da portaria 75. Efetuar a análise organoléptica de forma aleatória do pescado, disponível seguindo os critérios de frescor do anexo 2. Então, lá. Durante a verificação foi realizada uma análise organoléptica aleatória sobre 3 amostras de atum, retiradas do compartimento de armazenamento, e os parâmetros analisados apresentam os seguintes resultados. Textura, firme, elástica ao toque, sem amolecimento. O odor, característico de pescado fresco, sem odores desagradáveis. Aparência geral, pele brilhante e úmida, olhos salientes e a córnea translúcida. As brancas, vermelhas, unidas, sem muco, nós podemos observar nessas figuras ao lado. O músculo possui uma coloração rosada, uniforme, sem manchas ou escurecimento. E o resultado, então, é a categoria A. Né? E no final, o pescado está apto para ser comercializado. Seria este daqui com relação à portaria 75. Só um minuto. Deixa eu pegar aqui o anexo 2 para vocês observarem, porque existem vários. O anexo 2 ele é composto de algumas tabelas, tá? Que vão dar prioridade aí. São 5 tabelas. E a gente vai fazer as avaliações conforme o pescado ao qual nós estamos vistoriando, a embarcação que a embarcação está vistoriando. Deixa eu projetar aqui para vocês verem estes anexos. Bom, o anexo 1 seria, então, essa lista de verificação que eu acabei de passar para vocês, a portaria 75, essa última que eu passei para vocês. E o anexo 2 seriam as avaliações organolépticas. Essas avaliações organolépticas, elas são realizadas em 5 tabelas específicas. A tabela A são para os peixes brancos, como pescada, peixe-sapo, linguado, peixe-espada, etc. A segunda para os peixes azuis, como atum, albacora, arenque, sardinha, sarda, cavala, chicharro, anchova. Elasmo brancos, os cações e as arraias. Cefalópodes, polvos, choco, lula, etc. E crustáceos, camarões, lagostas e lagostins, etc. Como
o exemplo que eu dei, eu estava utilizando atum, né, que seria os peixes azuis, eu vou direto para a tabela 2. Tabela 2, peixes azuis. Então, o que eu coloquei aqui? A gente vai colocar o nome científico do peixe, quantidade de amostra. Eu coloquei 10 amostras que foram avaliadas, tá? E a avaliação, os critérios de avaliação. Avaliação organoléptica representativa de pescado fresco refrigerado, que seriam os peixes azuis, realizados conforme a portaria 75, anexo 2, tabela B. Então, as classes são essas: da pele, do muco cutâneo, da consistência da carne, do opérculo, do olho, guelras e cheiro das guelras. O que a gente vai avaliar? Existem 4 classificações. Essas classificações são extra, que o peixe acabou de ser capturado, tá? Classificação A, classificação B e não admitidos. Bom, pele. O que nós identificamos no nosso atum que nós fizemos a avaliação? Categoria A, porque existe uma perda de brilho, cores mais pálidas, menos diferença entre a superfície dorsal e ventral, tá? Ele não estava pálido, sem brilho, sem cores, esvanecidas, a pele plissada, quando se dobra o peixe. Ele não estava assim, e ele também não estava com uma pigmentação viva, cores vivas, brilhante, frutacor, diferença nítida entre a superfície dorsal e ventral, então ele se classificava na categoria A. Com relação ao muco cutâneo, nós observamos que ele estava ligeiramente turvo. Com relação à consistência da carne, bastante rígida e firme. Com relação aos opérculos, eles estavam extremamente prateados, então, categoria extra. Com relação ao olho, convexo, pupila azul, preto, vivo. Então, essa foi a classificação extra, que é o peixe supra-suba. Né? As guelras, nós observamos que estavam com cor menos viva, mais pálida, nos bordos, muco transparente. Cheiro das guelras, ausência de cheiro de algas marinhas, cheiro neutro. Bom, e daí a gente classifica como os pescados que nós tivemos, por exemplo, classificação entre extra, né, que é o supra-si, e a categoria A. Nós vamos classificar sempre como a menor categoria marcada, tá? Então, se eu tivesse uma categoria B, por exemplo, marcada em qualquer uma dessas avaliações, por exemplo, no opérculo, eu ia classificar no peixe no final como categoria B, tá? Não como categoria A. Então, sempre que a gente for fazer essa análise, nós sempre vamos classificar o pescado após a leitura dessa tabela como a menor classificação que foi admitida na tabela. Entenderam? Alguma dúvida? Então, seria a conclusão. Conclusão do anexo 2, peixes azuis, grupo B, classificação do final do lote, categoria A, conforme o produto fresco. Resumo técnico. Aqui, se vocês quiserem colocar ou não, vocês podem só colocar como conclusão o peixe conforme a categoria que ele foi adquirido, tá? Bom, seria basicamente isso daqui da portaria 75, né? Que é o anexo 1 e o anexo 2 da portaria 75. E toda ela está aqui, uma forma de gabarito aí para vocês estudarem quando forem fazer as avaliações nas suas embarcações. Tanto uma embarcação para atividade, né? Na 310, por exemplo, uma embarcação fictícia ou para uma embarcação real. O que eu teria para apresentar hoje para vocês seria isso. Eu me delonguei um pouco, desculpa, bastante, na verdade, mas eu acho que é necessário para vocês tirarem as dúvidas com relação, visualizarem também as dúvidas que possam vir a ocorrer com relação a esse preenchimento do checklist. Mais uma vez saliento, para a próxima aula, que nossa segunda-feira que vem, eu vou tirar dúvidas com relação ao preenchimento do checklist, tá? E dúvidas com relação ao material postado das aulas. Então, o que teria de conteúdo para passar para vocês está sendo passado hoje, de uma forma um pouco mais concisa com relação ao preenchimento dos checklists da portaria 310 e da portaria 75. Tranquilo? Eu acredito que seria esse o que eu teria que passar para vocês. Eu quero ver se vocês têm alguma dúvida aí que eu possa sanar. Não? Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Bom, pessoal, então seria isso. Nós nos vemos na segunda-feira que vem, às 19 horas.
no mesmo encontro, mesmo chat. Tranquilo? Sugiro que vocês leiam a apostila, assistam às aulas e tentem fazer o exercício aí da preenchimento da 310. Tranquilo? Boa noite a todos, boa semana e bons estudos. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor.